sejam bem-vindos a mais um podcast da Body, Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi, gente, tudo bem? E logo mais na posterior com o Lucas Felin, também que está na equipe Body a todo vapor. E hoje nós temos um convidado ilustre, Dr. Guilherme Corradi, médico do esporte, especialista em medicina do estilo de vida. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, obrigado Pri, Reinaldo, um prazer estar aqui. Tenho certeza que a gente vai falar muito um assunto que tem bastante relevância e vamos trazer muita informação e discutir muita coisa legal. Com certeza, doutor. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, compartilhe, likezinho lá, fortaleçam. E também estamos na plataforma do Spotify, beleza? Hoje nós iremos desbravar aqui alguns temas super interessantes. Então, antes de mais nada aqui, estratégias de dieta, hormônios, chip da beleza, estilo de vida, suplementação, sono, intestino e longevidade. É isso aí, galera. Então, vamos começar aqui com a primeira... Muita coisa, hein? Muita coisa. Então, fiquem até o final, hein? Que, informação de qualidade hoje. Então, eu vou deixar a primeira pergunta aqui para minha parceira Priscila Cardoso. Vamos lá então, gente. Doutor, explica pra gente, pro público de casa, a definição dessa sua especialização em medicina do estilo de vida. Tá. Pri, a medicina do estilo de vida talvez seja a medicina do futuro que chegou antes que a gente esperava. Hoje a gente fala muito mais em prevenção do que em tratamento. A medicina passou por uma evolução. Há alguns anos atrás, a medicina era aquela medicina do diagnóstico e do remédio e do medicamento. Então isso tornava o paciente meio que escravo do médico e do remédio principalmente. Qual que é a ideia da medicina do estilo de vida? A gente apoia a medicina do estilo de vida em pilares. E esses pilares dão para o paciente autonomia de decisão sobre a sua saúde. Então quer dizer, a gente empodera o paciente de cuidar da própria saúde, mudando o seu estilo de vida, alterando o seu estilo de vida para evitar problemas e, ao mesmo tempo, para reverter problemas que já existem. Então, a gente tem aí pilares que são sustentação para essa medicina, Essa medicina do estilo de vida. Alimentação, nutrição, principalmente falando, atividade física, movimento, sono, tornar o sono aí um pilar muito importante na vida de todos nós. A gente fala muito de absorção intestinal, o intestino como o nosso grande aliado. Relações, a gente tem aí as nossas relações sociais, o contato, o ser humano é um ser social, então isso é muito importante. E a gente tem o controle de estresse. Hoje a gente vive uma vida que é uma vida que gera estresse todo dia, e gerenciar esse estresse é muito importante. Então esses são os pilares que definem a medicina do estilo de vida e que são muito importantes de serem avaliados e ajudar o paciente a ter isso e ter uma estratégia para colocar isso na melhor condição. Perfeito. Doutor, você é médico do esporte, e aí eu fico curioso aqui, o público também de casa deve ficar curioso. Guilherme Corradi, médico do esporte, você entrou na área da medicina já querendo atuar na medicina esportiva ou você atuou em outro campo? Eu sempre fui um apaixonado por medicina preventiva, por prevenção. Durante a faculdade, a gente vai pensando em outras coisas. Eu cheguei a pensar em cirurgia plástica, cheguei a pensar em endócrino, e aí quando eu descobri a medicina do estilo de vida, e aí nos primórdios da medicina do estilo de vida, e principalmente quando eu descobri a medicina do esporte, de pensar o esporte como parte de uma qualidade de vida que você tem, e pensa, o esportista é um cara que geralmente tem uma preocupação maior com esses pilares da medicina do estilo de vida. E aí quando eu descobri a medicina do esporte, eu resolvi que era algo que eu me identificava muito com isso, e ao mesmo tempo eu descobri a nutrologia, que está muito agregado, está muito junto, e eu tinha uma dúvida, Reinaldo, que era dermatologia. Eu sempre gostei muito de dermatologia, também da parte estética. Eu pensei, peraí, se eu quero mexer com medicina do esporte e trazer para o paciente qualidade de vida e de bônus, trazer uma melhor estética, por que não fazer dermato também? Então eu fiz medicina do fiz medicina do esporte, em paralelo eu fiz dermatologia. Durante 3 anos eu tive uma vida bem complicada, você imagina, Mas aí depois eu acabei me especializando ainda mais. Aí fui fazer pós-graduação de medicina do estilo de vida, nutrologia, ainda fiz tricologia, cabelo,
Porque pensa, se a gente vai falar um pouco de hormônio, grande parte dos problemas, dos efeitos colaterais do hormônio são efeitos dermatológicos e tricológicos, e cabelo e pele. Então eu sei tratar, por isso meu paciente não tem problema. Seu paciente sai de lá completo, viu, doutor? Parabéns. Perfeito. Eu até tenho uma pergunta bem direcionada ao público feminino. Uma das maiores preocupações, né, da mulherada é o cabelo. Tem alguns hormônios que a mulher acaba perdendo cabelo. Doutor, nessa questão de hormônio para mulher, para o público feminino, quais que são os melhores? A mulher é muito beneficiada em reposição hormonal, né? Você pensa, grande parte das mulheres que a gente conhece, que estão em vida produtiva, são escravas do anticoncepcional. O anticoncepcional, além de ser um hormônio feminino, ele bloqueia a produção de testosterona. E aí você cai num dilema, né? Hoje eu tenho 100% de proximidade com as minhas pacientes no momento de dizer assim, olha, não usa o anticoncepcional, vamos usar um DIU de cobre, vamos usar um DIU de ouro, porque o método contraceptivo hormonal feminino realmente piora muito a qualidade de vida da mulher, né? Ao mesmo tempo que a mulher deixa de ter o risco de engravidar, ela perde qualidade de vida, ela tem uma série de problemas, ela às vezes aumenta a retenção de líquido, tem celulite, né? Tem aquele perfil estrogênico que traz uma série de problemas. Ao mesmo tempo, a mulher é muito beneficiada pela reposição hormonal de testosterona, desde que feita da forma correta, desde que haja indicação. Eu tenho pacientes, às vezes, vice-presidente de banco, de empresa, mulher que tem 3 filhos, uma vida produtiva, uma vida sexual ativa, que chega com testosterona zero. Já imaginou essa mulher com testosterona normal? Porque ela vai voar, ela vai fazer muito mais. Só que aí existe uma indicação formal, ela tem problemas acarretados pela falta da testosterona e que vão trazer para ela, a reposição vai trazer para ela inúmeros benefícios, né? O que acontece com a mulher é que existe uma necessidade de um controle muito grande da dose, né? Se você usar testosterona, oxandrolona, nandrolona, metenolona, com doses controladas e uma indicação formal, desde que haja um acompanhamento correto, não vai ter problema. Qual é o problema da testosterona na mulher? O abuso de dose e o uso, às vezes, muito prolongado de uma testosterona sem indicação, né? Até mesmo a virilização, que é quando a mulher tem um clitóris maior isso tem muito mais vínculo com o erro, com a escolha errada da testosterona e com a dose do que até mesmo com o tempo de uso, tá? A gente tem muito menos problema em usar por um tempo maior do que escolher a testosterona errada ou a dose errada. Por isso eu volto a dizer muito da indicação, né? O problema da queda de cabelo que acontece em homem e mulher é o DHT. É a conversão no hormônio que faz o cabelo realmente cair. E aí, se a gente tiver um controle, a gente tem estratégias para poder evitar esse aumento do DHT e controlar essa queda de cabelo. Certo. Doutor, e por isso, já partindo dessa mesma pergunta, puxando, você aconselha a indicação do chip da beleza? O chip da beleza tem um nome muito ingrato, né? É um nome muito comercial, porque não é da beleza, né? O chip, na verdade, é uma via de administração da droga, né? Da testosterona, no caso, né? Ou do hormônio, a gestrinona, a qualquer um desses hormônios. É uma via de administração. Qual que é? Eu nunca gostei do chip, eu nunca coloquei chip, eu nunca indiquei uma paciente fazer. Todas as vezes que chega uma paciente com chip, eu falo, vamos tomar cuidado, vamos acompanhar de perto. Porque o chip, na verdade, em teoria, é um dispositivo subcutâneo que você coloca debaixo da pele e que você tem, Reinaldo, que acreditar que todos os dias, durante 180 dias, 6 meses, ele vai colocar no seu corpo a mesma quantidade de hormônio. Aí você fala assim, doutor, mas você está sendo cético? É uma coisa moderna? Não, eu não estou sendo cético. Eu tenho diversos pacientes que eu pego na primeira semana de chip, tem uma dose de testosterona cavalar. Às vezes mulher que coloca o chip, uma semana depois está com 600 de testosterona. Um mês depois está com 200, 4 meses depois está 0. Não dá para confiar num chip. E por que não é da beleza? Porque se a mulher está com 600 de testosterona, já imaginou o que vai acontecer com ela? Nossa. Acne, queda de cabelo, irritabilidade, aumento de clitóris, tudo aquilo que não é da beleza. O chip é da beleza para enriquecer o colocador de chip, que cobra caro e coloca o paciente 6 meses longe dele. Bom médico acompanha
os meus pacientes, homens e mulheres, que quando há necessidade de tratamento hormonal, estão próximos de mim sempre. Eu controlo tanto os sintomas colaterais quanto os ganhos positivos. Então, médico bom, o paciente está perto dele. Coloca o chip, 6 meses depois você volta. E 3 meses depois ela está zerada de testosterona. Ou 1 mês depois, a testosterona dela está em 600. Pode desalinhar o eixo? Desalinha completamente. Não só o eixo, desalinha a vida dela. Eu já tive paciente que coloca o chip, tem que tomar Rocutan. Né? Ou coloca o chip e depois tem que fazer um laser íntimo para diminuir o clitóris. E aí a saúde escorrendo pelo ralo. Não existe chip da beleza. O chip é uma via de administração. Existe benefício do chip? Existe. Como contraceptivo para aquela mulher que precisa usar alguma coisa de contínua e que não quer tomar não quer tomar pílula todos os dias. Aí é uma possibilidade de usar, né? Apesar de que, reforçando, os métodos não hormonais são melhores. Porém, essa coisa de chip da beleza, assim, se você tem um problema e está usando 2 cápsulas de oxandrolona e um gelzinho de testosterona, eu chego para você e falo, Pri, isso é um problema acarretado pelo hormônio. Suspende hoje. Daqui 1 semana, tá tudo bem. O chip são 6 meses dele debaixo da sua pele. Tá entendendo a diferença? Não tem como ter um controle, né? Eu não acredito, nunca acreditei. Olha, já imaginou quantas pessoas já me pediram para colocar chip? Agora, já imaginou quantos laboratórios que vendem chip já tentaram me dizer que gostariam? Tem muito médico que ensina a colocar chip que nem clientela grande tinha antes. Nem estudo de caso. Nossa. Agora, falando, tipo, como paciente, o paciente chega para você, né? Como você falou, formado em dermatologia, tem especialização aí para a questão da queda do cabelo. Então, o paciente chegando, você vê um todo. Então, Um todo. Primeiro, Sempre. sentou, vai batendo um papo, e aí você trabalha a questão nutricional dele, como nutrólogo também, avaliação do sangue. Eu sou muito feliz por ter uma equipe muito boa. Tá. Né? Hoje eu consegui ter, junto comigo, profissionais de altíssima qualidade. Né? A doutora Vanderleia, que é a minha chefe de nutrição, por exemplo, é uma nutricionista que eu olho para ela e sabe o que eu estou pensando. Só que, Reinaldo, uma coisa que eu sou diferente dos outros médicos é que chega um momento da sua carreira que às vezes você vai tendo uma certa, vamos dizer assim, um certo momento de carreira onde você acha que para ter sucesso, para mostrar que você tem sucesso, você pode ficar um pouco longe do seu negócio. Eu vejo o contrário. Eu sou médico 24 horas do tempo e eu vivo meu negócio, meu consultório e meus pacientes o tempo inteiro. Então, todo momento do paciente na clínica, eu gerencio tudo mesmo à distância. Mesmo se o paciente vai lá todas as semanas fazer um tratamento de soro, eu sei o que está acontecendo. Então, durante a consulta, eu atendo sempre com o nutricionista. Então, durante a consulta, todo o processo de consulta que eu faço é o mesmo que eu fazia 10 anos atrás. Não tem essa história de, o doutor Guilherme já é um médico bacana. Você vai lá, tem uma mulher que faz a pesagem da bioimpedância, tem outro que fala da... Não, eu faço tudo. Eu quero ver você sem roupa para te mostrar no espelho aonde está a gordura localizada, aonde tem que ganhar músculo, como é que está a sua densidade muscular. Eu que vejo o paciente é meu. Né? Então, até a escolha da dieta, eu escolho junto com o nutricionista. Eu sei tudo de acompanhamento, eu sei de dieta, eu preciso saber, e o paciente precisa estar confortável e saber que eu estou gerenciando o tratamento dele. Então, eu tenho plena certeza de que os meus nutricionistas hoje, eles estariam aptos a escolher qualquer dieta, mas o paciente é meu. Ele está comigo, ele quer que eu vou lá e dê opinião. Então, assim, eu tenho esse jeito diferente. O meu grande diferencial é a experiência. A experiência que nós queremos para o paciente é de tornar ele parte importante do que nós fazemos todos os dias, é acompanhar. O paciente acompanhado não tem dúvida. Gente sem dúvida não erra. Quem não erra não tem problema. Eu achei muito bacana falar Perfeito. isso, porque assim, já entrevistamos alguns médicos aqui, e esse protocolo que você utiliza, que você vivencia com seus pacientes, é um protocolo que é aquele one-to-one, né? Eu e você. Não tem esse negócio de abrir um leque para um todo. A equipe é multi, mas quem acompanha ali diretamente, olho no olho, é você. Qual que é o grande queixo das pessoas que vão no posto de saúde? O médico nem tocou em mim. Só que você não sabe que tem médico cobrando R$2.500 por mês, também não toca no paciente.
Porque o paciente chega, senta na frente dele, já com a bioimpedância pronta, já passou numa nutricionista antes com a dieta, ele vai lá, sorri e faz uma prescriçãozinha ali, meia boca e tal. O que eu acho interessante nesse tipo de atendimento é que assim, você tem uma equipe, então é muito diferente do médico chegar e falar para o paciente, olha, você precisa passar com um nutricionista, aí manda para um nutricionista que ele não conhece, que ele não sabe qual vai ser o protocolo usado. Aí o nutricionista não sabe o que eu usei, não sabe qual que é o meu pensamento, o médico não sabe quem é o nutricionista, não sabe o que ele pensou, Tudo não sabe a desalinhado. estratégia. Eu chamo o nosso método, eu tenho um método, né? Nós criamos um método em torno do que a gente faz, Certo. que é o método Corrade. A gente, né, nominou com o meu nome porque fui eu que, desde o princípio, criei toda a estratégia. Uhum. Esse método, ele justamente é uma equipe multidisciplinar comandada pelo médico. Não é que é comandado porque as outras profissões são menos importantes, mas é porque o médico, ele precisa estar ciente do que o paciente está fazendo. Sim. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que o nutricionista precisa estar ciente do tratamento hormonal que eu vou prescrever, ou do tratamento medicamentoso, ou de qual que é a minha estratégia, ou daquilo que o paciente precisa. Sim. Então, isso é importante, né? Quer dizer, o acompanhamento, estar próximo, eu acho que é um grande diferencial. Eu tenho, às vezes, paciente que fala assim, nossa, eu fui em fulano, cheguei lá, o médico mal conversou comigo. Porque tanta gente passou antes dele, que a hora que ele chega, o paciente está ali pronto. Só que o paciente quer contato, ele quer pagar pela consulta, mas ele quer que o médico cuide dele. Sim, não, e é assim, como você falou, é a medicação, é o hormônio, casado com o alimento que combine, que o receptor vai abraçar, que vai absorver, tem que estar tudo ligado. Então, o médico tem que estar atento ali mesmo. E o paciente quer confiar também, Sim, né? Quer confiar. Você imaginou se você vai num nutricionista que eu não sei quem é? Exatamente. Né? Ele vai, você estabelece uma relação com o seu paciente, e essa relação tem que ser de confiança, né? A cada 3 semanas, meus pacientes vão em quantas reavaliações eles quiserem durante o período de tratamento. Eles fazem quantas bioimpedâncias ele quiser fazer. Por quê? Porque eu preciso dar para esse paciente segurança, né? Ele precisa estar seguro do tratamento, e eu preciso colocar ele em contato conosco, ele mostrar para ele que a gente está preocupado com ele e que a gente quer ele próximo de nós. Ah, eu estou com dúvida se esses 2 quilos que eu ganhei nos últimos 15 dias foi gordura ou foi músculo. Vem aqui, não tenha dúvida, vamos pesar, vamos saber, quer mudar a dieta, quer mudar... A minha ideia é justamente trazer o paciente para próximo de nós. Perfeito. Né? Já falando do Dr. Guilherme Corrade, eu quero saber assim, as suas vivências, né? A gente vai voltar pro tema, a gente vai voltar para a questão da faixa etária, de atendimento, a gente vai, mas eu quero desbravar aqui com você cursos que você vivências fora. Tem história da Grécia, você foi fazer também? Da Bélgica. Conta pra gente aí, doutor. É engraçado. Não, porque assim, eu fiz medicina do estilo de vida no ELMO, European Lifestyle Medicine Organization. Eu fui no momento que eu fiz, em 2020, eu fui o primeiro e até quando eu sei, o único brasileiro formado em medicina do estilo de vida pela Academia Europeia, que tem sede na Bélgica. E eu estava contando aqui para vocês, né, que a minha ideia era ficar um tempo na Bélgica, morando lá, fazendo, mas quando eu me inscrevi para fazer, e é engraçado que eu já tinha estudado muito sobre medicina do estilo de vida. Eu já estudava, já conhecia, já praticava, mas eu queria o título, queria estar apoiado mesmo, né, na questão técnica. E aí a ideia era morar na Bélgica para fazer isso durante um tempo e tal. E veio a pandemia, eu fiz tudo online, né? Foi até bom, porque na pandemia a gente trabalhou menos e pôde aproveitar o tempo. Mas é justamente o que a gente estava comentando, né? Que assim, hoje a medicina do estilo de vida, ela está muito presente na medicina, né? Então, assim, seria muito inconsistente imaginar que algum médico hoje ele prescreve um tratamento sem perguntar para o paciente do sono, do intestino, da dieta, da atividade física desse paciente, né? Se você vai a um gastro que te enche de omeprazol sem saber da sua dieta ou sem saber do seu sono, ele não é um médico, ele é um vendedor de droga. Se você vai a um cardiologista que te passa rosuvastatina, ezetimiba, te passa um diurético, te passa um remédio para a pressão e não pergunta como é que estão as suas relações sociais, o seu nível de estresse, o seu sono, a sua dieta, ele é um drug dealer, ele é um vendedor de droga, ele está ajudando a indústria farmacêutica e não você. É inconsistente a medicina de hoje não se preocupar com o estilo de vida. Para mim, chega a ser assustador. Depois de uma pandemia que a gente viu que quem tinha melhor saúde sobreviveu. Senão,
Quantos de nós perdemos alguém próximo ou conhecemos alguém que perdeu, né? Então, assim, eu acho que a gente vive uma era hoje que tem que se basear em estilo de vida e qualidade de vida. Por isso que é importante aqui o nosso podcast da Our Body, Papo Saúde, trazer informação de qualidade, porque é isso, galera, tem que se atentar. Médicos têm que trabalhar dessa seguinte forma, ele tem que avaliar, estudar o paciente, para depois ele começar a pensar no que ele vai prescrever. Como o doutor mesmo mencionou aqui, né, Pri? Muito Isso arriscado, mesmo. muito perigoso, né? São pilares importantíssimos, né? E se a medicina lá atrás tivesse pautado nisso, né, focado nesses pilares, talvez hoje o nosso quadro de doenças, comorbidades, doenças crônicas não transmissíveis seriam bem menores, né? A grande e mais problemática doença que nós temos no planeta é a obesidade, né? A obesidade é uma doença, não existe romantismo, não existe a pessoa querer discutir imagem, aceitação de imagem, a gente está falando de doença, é saúde. Não existe obeso saudável, né? Então, assim, somente o peso sobre as articulações já torna essa pessoa não saudável. Somente a inflamação geral que essa pessoa tem da obesidade, exame não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas se a gente começar a cada vez mais colocar em pauta que prevenção muda o jogo, né? E prevenir tem tudo a ver com estar dentro do peso ideal, dentro de um percentual de gordura ideal, ter massa muscular, quer dizer, a gente vai mudar o jogo da nossa saúde pública, porque o grande custo da saúde pública é com doenças que poderiam ser evitadas. Tá aí a nossa maior causa de morte do mundo e o que mais dá problema para o sistema público de saúde, que é a doença cardiovascular. Verdade. Né? Que mais mata. Sim. Doutor Guilherme, qual o público ou faixa etária é indicado esse conceito de medicina do estilo de vida? Reinaldo, essa pergunta é muito boa, porque eu acabo sendo médico de famílias. A gente tem, às vezes, um controle interno, né, de perceber como, às vezes, um paciente feliz conosco, com o nosso tratamento, acaba querendo trazer outras pessoas da família, né, e isso acaba nos tornando, nos abrangendo uma linha, né, uma quantidade de pessoas e de faixas etárias diferentes, né, que vão de pessoas adolescentes a senhores de 80 anos, né? Eu vou te dar um exemplo que eu costumo brincar, né? Eu sou o médico da família Barbalho, o governador do Pará, a primeira-dama, o irmão que é o ministro das cidades, com a esposa, o pai, toda a família. E começou tudo com uma, tá? A cunhada veio, ficou feliz com o tratamento e trouxe a família toda. Então, às vezes a gente tem, né? Eu trato do enteado dela, que é um adolescente, quer dizer, a gente tem muito disso. E tem coisas que estão saindo, tem mitos que estão caindo por terra, né? Eu gravei um outro podcast e a pessoa me perguntou assim, eu tenho uma pergunta de um ouvinte, né, de uma pessoa que mandou, eu tenho medo do whey protein. Peraí, whey protein é proteína, todo mundo pode consumir proteína, né? Não tem aquela coisa, whey protein é para marombado, whey protein é para quem treina, nada disso. Whey protein, um scoop de whey protein são 100 gramas de frango, né? Sim. Então, quer dizer, você pode optar pelo que você prefere. Então, esses mitos estão caindo. Como aquele mito, adolescente não pode fazer musculação porque impede o crescimento. Mentira! Tudo dependendo do acompanhamento, pode sim. Hoje já tem uma área de medicina esportiva dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? Porque não tem problema. Se estiver acompanhado, se você fizer os raios-x tudo certinho, você pode fazer. Então, qualquer pessoa, ela pode estar dentro de um tratamento de medicina do estilo de vida, porque na verdade você vai corrigir questões do dia a dia que vão trazer resultados positivos. Sim, a questão da obesidade infantil, né, uma delas. Você levantou aí uma questão muito, muito bacana, porque quando você fala de medicina e estilo de vida, então o paciente, ele chega para você, porque assim, dentro do cenário, né, que você falou atual, que as pessoas enxergam médico do esporte, medicina esportiva, médico estilo de vida, não, é hormônio, calma, não é assim. Então assim, pegou lá o pré-adolescente ou adolescente, viu lá a questão da obesidade infantil, vamos mudar o estilo de vida, alimentação, atividade física. Reinaldo, cada tudo, vez né? mais, Priscila, tá tendo assim, aquele pai e aquela mãe que se preocupam
que o filho tenha acesso ao que é certo antes de cair no submundo da coisa errada, né? Então, assim, eu tenho pacientes que falam assim, minha filha tem 17 anos e eu queria que ela se tratasse com você porque ela está naquela fase onde ela quer ficar mais bonita, ter mais curvas, quer treinar, e aí ele traz a filha. A mesma coisa como outro dia a gente teve uma paciente, minha paciente de tempos, falou, meu filho fez 18 e me pediu uma consulta com você porque ele quer ficar forte. E não tem nada a ver com hormônio. O hormônio, isso é muito bom a gente falar, o hormônio é parte do arsenal do médico, de um médico de qualidade. Nada gira em torno do hormônio. Não é o hormônio que vai criar o resultado. O hormônio pode ser até um catalisador, um facilitador de resultado. Mas quem traz resultado é persistência, né? É o cara fazer dieta por muito tempo, treinar por muito tempo, abdicar de algumas noitadas para dormir melhor, né? Não beber. Então, quer dizer, essa persistência que produz resultado. O hormônio é um catalisador. Ele pode ser um facilitador às vezes. E se tiver boa indicação, se o paciente tiver sintoma, tiver um exame que justifique, ou tiver principalmente uma indicação que o médico veja a necessidade, o hormônio faz parte do tratamento. Mas o tratamento não gira em torno do hormônio. A gente vai chegar nesse tema aí, doutor, nessa questão atual também que estamos tendo aí, né? A questão do médico da prescrição hormonal, mas o público de casa segura um pouquinho aí, porque a gente ainda vai para outros assuntos, porque esse assunto aí, quem vai chegar daqui a pouquinho é o Lucas Felim, né, Pri? É isso aí, nosso parceiro vai entrar aqui no segundo tempo, hein? Tô até com medo do Lucas, tá? Doutor, já que a gente está falando de estilo de vida, a questão do hormônio, se é o hormônio, se é a dieta, se é o treino, vamos falar também de estratégias de dieta? Vamos. Cita pra gente alguns exemplos que você usa lá na clínica e também se você indica e prescreve o uso de semaglutida. Tá. Eu vou falar para você assim, eu tenho, né, uma equipe de nutrição que nós falamos a mesma língua, né? Hoje a gente acaba optando por 3 modelos de dieta, né? Jejum intermitente, que eu sou praticante de jejum e apoiador, né? Mas o jejum é uma estratégia muito eficiente desde que o paciente entenda o jejum. Jejum não é comer pouco, jejum é comer menos tempo. Então, para você ter resultado com o jejum, você tem que diminuir uma refeição ou diminuir um tempo de consumo, mas bater as metas nas outras. Porque senão você está perdendo água, está perdendo músculo e a ideia é perder gordura. Então a gente tem toda essa ideia de criar uma estratégia de jejum intermitente onde o paciente entenda o que é o jejum. Grande parte das pessoas, eu vejo até nutricionista falar, jejum você vai comer menos. Não, jejum é uma estratégia para comer menos tempo. Mas você tem que bater as metas. A necessidade, né? A necessidade de calorias, a necessidade de macronutrientes, proteína, carboidrato, tem que estar dentro daquela meta. E é isso que traz resultado, principalmente consolida resultado. Né? Porque ninguém quer perder 10 quilos em 2 semanas e depois ganhar de novo. Né? A gente quer consolidar. Além disso, eu gosto muito da dieta paleolítica. A dieta paleo acaba sendo base quase de 90% das nossas dietas. A paleo é a dieta onde a gente remete o consumo dos alimentos ao que os nossos antepassados consumiam. Evita industrializado, tira processado, tira industrializado, a gente tira lácteos, né? Lactose para mim. Olha que meu pai produz leite, tá? Mas assim, lá em Goiás a gente tem uma fazenda que produz leite e eu não consumo leite, não indico leite. Eu brinco que é uma divergência familiar, mas não, porque na verdade assim, nós somos o único mamífero que consome leite depois da idade da primeira infância. Então, e assim, mas o leite não faz mal, não. Iogurte eu acho bom. Iogurte eu vejo muito benefício. A gente não tira iogurte da dieta, mesmo fazendo a paleo. A gente deixa um paleo aí meio revisitado. Porém, leite mesmo, a gente tira de 100% dos pacientes e a gente vê benefício em 100% dos pacientes, mesmo os que não tinham queixa. A hora que você fala, não consome leite, não consome queijo fresco, né? O paciente volta e fala assim, nossa, não percebia que eu comia e ficava estufado. Eu não percebia que eu tomava um cappuccino e ia pro banheiro correndo depois. Né? Então, assim, a gente faz a paleo e a paleo é uma dieta que ela conversa com nossos genes. Porque 3.000 anos atrás, no Paleolítico, geneticamente nós somos iguais. Né? Então a gente fala, quando que o homem engordou? Principalmente pós-revolução industrial, quando começou a industrializar, e nas últimas 3 décadas, quando as porções ficaram gigantes
e cada vez tudo muito processado, né? Então a paleo é uma dieta que a gente come proteína, gordura boa e vegetais, né? E tubérculos também. Então a gente tira tudo aquilo que não tem muita vantagem. E a gente tem, assim, sucesso de pacientes que, depois de 6 meses de tratamento, esquece de fazer bariátrica. O carboidrato aí também nem entra, então. O carboidrato vem dos tubérculos, vem das frutas. Tá. A dieta paleolítica é uma dieta que, imagina, na época de 3 mil anos atrás, e por isso combina muito bem com o jejum, você vai entender. 3 mil anos atrás, o homem tinha que coletar e caçar. Às vezes ele caçava e conseguia ter carne para comer durante 5 dias, conseguia coletar alguma coisa na natureza, mas em alguns momentos ele ficava sem comer. Como é que o homem não morria? Porque o jejum intermitente, ele tem uma possibilidade de a gente criar uma retroalimentação. Né? O homem consegue estocar e gastar. Né? Então existe essa possibilidade de a gente criar uma dieta, inclusive combinada. Quase todos os nossos jejuns são jejuns paleolíticos. E essa questão a reserva, né? O organismo gastar faz a reserva. reservas. E essa regeneração celular acontece também no jejum, doutor? Você acredita? É o que acontece no jejum, né? Só que o jejum, Reinaldo, não é um jejum de... É engraçado que às vezes eu falo para o paciente assim, vamos fazer um jejum intermitente? Ah, já fiz. Me conta como é que era o seu jejum. Jejum intermitente, ele é uma dieta onde você tem que comer menos tempo, mas a janela do jejum, a janela de alimentação, ela tem que incluir os macronutrientes, as calorias, como eu disse, mas durante o período do jejum, o jejum tem que ser correto. Não adianta você falar assim, eu estou de jejum, mas aí você passa ali, pega uma balinha, pega um biscoitinho, toma um... Não, jejum é jejum. Né? Existem 2 tipos de jejum. Né? O jejum calórico, que é quando você zera calorias, e aí você pode consumir chá, café, água, né? E assim, tudo sem adoçar, e aí você pode consumir livremente, e tem um jejum metabólico, que é quando você pode consumir fontes de gordura. Em algumas estratégias faz bem. Esse jejum metabólico, o paciente às vezes é ansioso, aí você consegue fazer ele consumir um shake com gordura, e aí dá para você fazer. Mas o jejum bom é o jejum calórico, o jejum que você fica sem comer durante um tempo. E qual o melhor momento do jejum? Quando todo mundo faz? Eu vou pular o café da manhã, não é? O mais inteligente, cronologicamente, pensando no tempo que a gente vive, nos nossos hormônios, nossa qualidade de sono, é pular o jantar. Tá? Então, a gente deveria comer até 16 horas e tomar um café da manhã às 8. Dica aí, ó. Geralmente, quando eu faço estratégias de jejum, eu calculo assim também. Calculo o VET da pessoa. No dia alimentado, ela vai bater aquele VET. No dia menos alimentado, a última refeição dela vai ser mais cedo. 2 da tarde, 4 da tarde. E vou te falar, junta com todo mundo dormindo. tem medo do novo. Mas testar é muito bom. Porque geralmente quem testa, depois se adapta e vê resultado e benefício. Esse processo de regeneração celular que o jejum faz, né, não é de 12 horas. Ele é a partir de 15, 16 horas. Eu, às vezes, estava comentando isso hoje com a minha equipe, com a nutricionista que trabalha do meu lado hoje. Eu falei, nossa, hoje eu tomei café da manhã e quando eu tomo café da manhã eu tenho vontade de comer. Quando eu estou de jejum, não tenho. Às vezes eu chego a fazer 18, 20 horas de jejum, justamente porque estou trabalhando, estou movimentando, treino em jejum todos os dias. Você pode falar com o Guilherme, por exemplo, que me treina todos os dias, e ele fala assim, eu não entendo você, porque assim, eu não consigo treinar comendo. Né? E o rendimento mesmo. Meu rendimento é mesmo. Adaptabilidade, né, do organismo. Muito importante. Fenomenal a dica. Ficou aqui, uma consulta pra galera de casa. E eu quero que a Priscila, que é Nutri, fale aqui o VET. Explica pra galera. É isso que eu falo agora. Fala, Priscila. Explica. A gente fala o VET, né? As pessoas lá. Gente, valor energético total. VET, JET, né? É que você tem que somar o gasto com a necessidade metabólica basal. Né? Isso. A gente soma qual que é a sua necessidade energética total no dia, a necessidade energética que você precisa bater na sua alimentação. Isso é o VET. Gente, agora aqui comigo, troquei de parceiro, hein, aqui no podcast. Lucas Felim, tomando lugar aqui do Reinaldo. Vamos dar continuidade aqui com o Dr. Guilherme Corradi. É isso aí, galera. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado pelo convite, Lucas. É isso aí, vamos lá. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para você.
na verdade, fazer uma introdução primeiro e fazer uma pergunta. Quando a gente fala de longevidade, eu tenho a sensação de que tá tudo de cabeça para baixo. O pessoal tem medo de musculação, o pessoal tem medo de hormônio, o pessoal tem medo de comer muita proteína, tem medo de carboidrato e tem medo de músculo. Isso, ótimo. Ótima pergunta. Então, fala pra galera, explica de uma vez por todas, pro pessoal que tá em casa, qual é o paralelo entre músculo e longevidade. Ô, Lucas, hoje nós temos uma possibilidade, com os avanços da medicina, de exames, de tratamentos, de medicação, de prolongar a vida até 130 anos. Isso já é possível, a gente já tem até estudos que mostram que em pouco tempo as impressoras 4D vão conseguir fazer válvula cardíaca, fazer coração para transplante, né? A gente já tem aí o avanço enorme das próteses, então quer dizer, já é algo palpável que as pessoas vão viver muito mais. É nítido da nossa sociedade, já hoje, uma mulher de 70 anos, ela às vezes é presidente de empresa, ela tem netos, ela está no segundo casamento, ela é ativa, ela vai para academia, ela tem vida sexual, quer dizer, mudou completamente, a gente deixou por debaixo de um monte de preconceito muito sobre o que é envelhecer. Mas em paralelo, eu acredito que todos nós queremos viver 130 anos com qualidade, né? Não adianta você prolongar uma vida para viver sem qualidade, e qualidade de vida tem tudo a ver com autonomia, né? Tudo aquilo que você me disser que é ruim de envelhecer, que vem na sua cabeça no primeiro minuto, é algo vinculado à questão hormonal ou massa muscular. Ah, o velho fica curvado, perde estatura, perde músculo. Ah, o velhinho não consegue caminhar sem dor, falta de massa muscular. Ah, a senhora velhinha está muito flácida, perdeu estrutura muscular. Ah, o velho não consegue ter vida sexual porque não tem hormônio. Ah, fulano, o envelhecimento, ele traz todas as coisas negativas do envelhecimento, tem vínculo com a perda muscular e com o problema hormonal, né? Então, se hoje nós temos tratamentos e tecnologia, né, para trazer um homem que vive mais, uma mulher que chega aos 130 anos, é responsabilidade do médico e da medicina trazer para essa pessoa uma vida de qualidade. E aí eu vou reforçar mais uma vez, não existe vida de qualidade sem massa muscular e sem adequação hormonal, né? A gente está falando aí de estratégia de nutrição, de movimento, né? Quer dizer, de atividade física, né? Estamos falando de qualidade de sono, estamos falando de estratégias de estilo de vida. Não existe, para mim é uma coisa que não combina pensar em viver muito e viver mal, né? Então isso são coisas que eu acredito que já estão caindo por terra, né? E que vão cair cada vez mais. Legal. Perfeito. E visto, já que você falou disso, longevidade, questão hormonal, massa muscular, como que fica essa questão da autonomia do médico na questão de prescrição hormonal? Tá, nós tivemos recentemente, né? Todo mundo tem debatido, falado muito sobre isso, né? O CFM, o Conselho Federal de Medicina, proibindo a prescrição de hormônios para fins estéticos e de aumento de performance. Eu acho, Priscila, né, que hoje, cada vez mais, nós precisamos dar atenção ao ato médico, a possibilidade do médico gerenciar o tratamento, o médico se responsabilizar pelo tratamento. Ao mesmo tempo, quando eu vejo uma ação dessa do CFM, por um lado, é bom, porque aquele médico que sempre se baseou na prescrição indevida de hormônios, ele vai começar a ter medo de fazer isso. Um médico como eu e como muitos dos meus amigos que eu conheço, ou pessoas que são aí destaques dentro da medicina do estilo de vida, da nutrologia, da endocrinologia, da medicina preventiva, muitos que se baseiam em mudanças estruturais de estilo de vida,
que tem o hormônio como parte do arsenal de tratamento, esses não vão ter problema. Porque nunca foi uma questão estética, nunca foi uma questão simplesmente para aumentar a performance. Eu posso muitas das vezes trazer a estética como bônus. Como bônus. Mas se eu pego um paciente doente, obeso, que tem testosterona muito baixa e uma série de problemas, e trago para ele uma reposição hormonal com indicação, esse paciente vai ter uma melhora de qualidade de vida, vai voltar à academia, vai perder gordura e vai ter estética de bônus. A estética vai ser bônus. Agora, muitas das vezes o que a gente tem visto, né, são coisas assim, quase que giram em torno da prescrição hormonal, né? Então, Lucas, às vezes a gente vê por aí, né, tratamentos simplesmente anabólicos, né, onde o médico prescreve, não acompanha, não trata o efeito colateral, não tem uma estrutura de tratamento em paralela, né? Então, eu vou dizer sem muito pudor, tá? Para mim, não vai me afetar, não me afeta. Para mim, Dr. Guilherme Corradi, não me afeta. Por quê? Porque eu nunca prescrevi hormônio com fins estéticos, simplesmente eu sempre tive indicação, eu sempre acompanhei e o hormônio fez parte dos tratamentos do meu paciente dentro de um arsenal de tratamento. Esse paciente que só vai lá atrás do hormônio, ele não busca médico. Entendi. É legal deixar claro até pra galera, você falou sobre o tratamento anabólico. Tem uma diferença até na quantidade da utilização de hormônio para quando o cara está procurando anabolismo ou ele está procurando qualidade de vida. Então, o que o CFM fez foi proibir a prescrição para fins estéticos. Mas isso teve uma repercussão no mundo underground, né? No mundo underground dos esteroides. O underground gostou, né? Adorou. Mas explica um pouco, você estava contando até que você teve alguns casos no consultório de gente que chegou lá, usava underground, teve problema, perdeu... Já tive necrose de bíceps, paciente que ficou 6 meses internado tratando uma osteomielite porque aplicava hormônio comprado ilegalmente, né? O que acontece, Lucas? Assim, o hormônio, ele é um catalisador de resultados. Tá. Ele acelera o resultado. Mas quem te faz ficar forte, seco, definido, hipertrofia, é uma estratégia de estilo de vida. Né? O cara fica forte não porque ele está tomando testosterona uma vez por semana, é porque ele melhorou a dieta, que ele treina muito mais pesado, ele para de sair, ele começa a controlar o estresse, ele cria todo um entorno ao redor do hormônio, porque ele pensa assim, você já escutou isso? Tô tomando hormônio, então eu preciso fazer isso dar certo. Né? Tô tomando hormônio, então eu vou fazer a dieta certo. Então todo aquele ambiente preparado, e aí entra o médico, porque se o médico estiver prescrevendo o hormônio como parte dessa prescrição de melhora de estilo de vida, ele está fazendo bem para o paciente, se o paciente tiver indicação. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, eu quero hormônio para ficar forte. Quem vai te deixar forte não é o hormônio. Quem vai te deixar forte é se alimentar com estratégia, é ter um treino de qualidade. Então, toda essa estrutura ao redor. A mesma coisa a gente escuta às vezes, eu tomei hormônio, mas 2 meses depois perdi o resultado. O hormônio, se ele te ajudou a ganhar músculo, o músculo é seu. Você construiu massa muscular. O que acontece é que quando você deixou o hormônio, você voltou a comer mal, você voltou a ir no McDonald's 2 vezes por semana, você parou de treinar, porque não estou tomando hormônio mesmo, então não preciso fazer tanta coisa assim. Não é assim que a gente escuta? Então a gente tem que tirar da cabeça das pessoas que o hormônio é milagre. O hormônio não é milagre. O hormônio, quando há indicação para o paciente, ele é um facilitador de resultado. Mas quem traz resultado é uma estrutura de vida que ela tem que ter persistência. Você tem que... Qualquer pessoa que você pegar, um grande bodybuilder, né, por mais que ele use o hormônio, às vezes em quantidades altas, vai ver o estilo de vida daquele cara. Né? Vai ver o que ele faz, como é que ele dorme, o quanto que ele treina, o quanto que ele come. Por isso que eu sou fã do bodybuilder. Porque o cara é um cara resiliente. Tá? Ele é um cara que ele está convivendo com a dor todos os dias, ele está convivendo com a necessidade de às vezes ser um pouco antissocial, mas ele produz resultado. O hormônio é um facilitador.
mas o hormônio não produziu sozinho. No caso dele, ele merece tomar um hormônio para facilitar. Não vou nem dizer que ele vai merece, por onde, ele né? tá, ali é um esporte, né? Ali é um esporte que às vezes a gente precisa de ter uma evolução que depende de algo que facilite, né? Não é aquilo que a pessoa, eu quero ficar forte pro verão e ficar isso em 3 meses. Não é assim que você vai produzir um estilo de vida saudável, né? Então, acho que isso, Lucas, isso é muito importante a gente falar. Grande parte das pessoas do mercado underground vai ganhar muito dinheiro, tá? Entendi. Porque os médicos vão ter e precisam ter mais cautela na prescrição, né? Se houver indicação, tem que haver a prescrição. Se houver a indicação, tem que haver a prescrição. Qual que é a indicação? A pessoa com baixa massa muscular, a pessoa que tem, às vezes, um eixo completamente inibido, já tem ali uma produção baixa. E olha, eu vou te falar, às vezes eu pego homens de 19, 20 anos com testosterona muito baixa, porque tem uma alimentação ruim. São, às vezes, eu tenho pacientes gamers que não dormem. Não dormem, não comem só sanduíche, coisa porcaria. E você vai ver a testosterona do menino de 19, 21 anos, tá em 300. Como é que ele vai ter daqui a 10 anos? Entendeu? Então, lógico, a mudança do estilo de vida é importante, mas às vezes a gente são casos e casos. Eu acho que tem que ser avaliado cada caso e tem que ter uma justificativa para a prescrição. Perfeito. Legal. Eu queria puxar um outro assunto agora, que a gente falou aqui sobre hormônio, sobre alimentação, treinamento, e eu costumo dizer assim, que não importa, você pode ter o melhor protocolo de hormônio, de alimentação, de treinamento, se você não dorme bem, assim, não é que não adianta, mas quase não vai adiantar, você não vai ter resultados. E eu queria falar um pouquinho, assim, qual é, se você quiser dar uma dica, assim, qual é a rotina, né, de higiene do sono, qual é a importância da rotina de higiene do sono? A pessoa que está assistindo, se ela quiser começar a dormir melhor hoje, qual a dica que você daria? E depois a gente fala um pouquinho sobre suplementação para o sono. Você sabe que nós somos uma geração, né? A geração de quem tem 30 anos, 30 mais, uma geração condicionada a produzir, né? Nós convivemos com o sono muitas das vezes como perda de tempo, né? A gente tem aí casos de burnout no mercado financeiro, até mesmo médicos, dentistas, pessoas que trabalham às vezes tanto e tantas horas e deixam de dormir porque produzir dormir era contraproducente, né? Hoje eu acredito que a gente tem cada vez mais as pessoas entendendo que o sono não é só reposição não é só para melhorar o cansaço. O sono é o momento endócrino mais importante do nosso corpo. É durante o sono que a gente produz todos os nossos hormônios anabólicos, a maior parte deles, testosterona, GH, a gente faz síntese proteica durante o sono, o corpo se limpa durante o sono, a insulina age melhor durante o sono, né? O nosso corpo, ele precisa do sono como algo que traga o próximo dia de qualidade. Então não existe essa coisa de falar assim, eu vou dormir 4 horas porque eu preciso produzir. Se você fizer isso por muito tempo, uma hora vai dar problema. E esse problema, a conta vem, né? Então, assim, comer, treinar e dormir, e repetir, né? E repeat. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa rotina, o sono como parte de uma rotina que você precisa fazer todos os dias. Uma vez eu vi uma aula de um médico especialista do sono, Dr. George, que ele falou uma coisa, você não pode pegar emprestado. Eu vou dormir 6 horas hoje, amanhã eu durmo 10 Não. Sono é rotina diária. Você pode até ter sono no outro dia, à tarde, dormir um pouquinho e achar que você está compensando. Não está compensando, né? Então, assim, qual que é o ideal de sono? Eu avalio o sono dos meus pacientes com uma pergunta. Você dorme bem? Priscila, dorme? Eu durmo bem. Como é que você acorda? Eu acordo feliz Você da acorda vida bem? quando eu durmo bem. Quando eu não durmo bem, eu acordo irritadíssima. Avaliar sono é como você acorda. Tá. Aquele sono que você acorda depois de uma noite de sono cansado, prostrado, fadigado, esse é um sono sem qualidade, né? Então o sono ele tem geralmente uma ideia de entre 6 horas e meia e 7 horas e meia de tempo de sono, que são pesquisas que mostram que esse é um tempo ideal de sono, né? E a higiene do sono é muito importante no momento que nós vemos hoje cada vez mais pessoas que dormem com o celular na mão, né?
Pessoas que deixam a televisão ligada no Netflix, porque me ajuda a pegar no sono. Eu vejo isso na minha casa. Meu pai só dorme com a televisão ligada. E aí minha mãe tem que acordar de meio da noite e desligar a televisão. Qual que é o grande problema da tecnologia e o sono? A melatonina é produzida numa região do nosso cérebro, na hipófise, e a gente tem uma inibição da produção da melatonina com a radiação, com a luz da tela. Então, a higiene do sono, um hábito saudável pré-sono é muito importante. O que é esse hábito? Priscila, nós mandamos para 100% dos nossos pacientes, dentro de um anexo da dieta, higiene do sono. É algo que você pode fazer para os seus pacientes. Por quê? Dormir bem é se preparar para dormir. Então, é se afastar das telas, é desligar o telefone, é tirar o iPad de perto, é o Kindle, é desligar a televisão, é ter um quarto numa temperatura ideal, tá? Às vezes está muito calor ou está muito frio, a temperatura ideal para o sono é a temperatura de avião, 22 graus. Tomar um chazinho também. Tomar um chá relaxante, suplementar com alguns suplementos que realmente melhoram, né, a qualidade do sono, roupas leves, tomar um banho. Então, assim, às vezes a gente fala para mim assim, eu tomo 2 remédios para dormir. Eu falo, você tentou tomar um chá, desligar o telefone, desligar a televisão, preparar para o sono. O sono é um momento de reparo. Então a gente tem que preparar. Desligar um pouquinho, porque você está pilhado, e se você não desligar, você não vai dormir. Não vai dormir. O cortisol tá alto e aí não vai produzir melatonina. E você não consegue produzir melatonina e, além disso, você às vezes até dorme muito tempo, mas não descansa, né? É aquele sono que às vezes é um sono perturbado, né? Hoje a gente tem, na clínica a gente faz bastante, a polissonografia portátil. É um aparelhinho que você põe no dedo, o paciente dorme com ele, igual faz aquela polissonografia que o paciente dorme no hospital, tudo. Hoje existe um equipamento que ele é portátil. Então, às vezes eu indico para o paciente fazer em casa, ele volta com o resultado, até ele se assusta. Às vezes ele tem 80 microdespertares. O paciente, às vezes obeso, ele chega a ter centenas de apneias do sono. Então, assim, como é que você vai ter um sono de qualidade se você acorda 80 vezes durante o sono? E, doutor, me corrija se eu estiver errado. Como é que vai responder bem a tratamentos de dieta, tratamento de emagrecimento, de hipertrofia, de saúde, se a pessoa tem uma qualidade tão ruim assim de sono? Quer fazer um link? Uma noite mal dormida é um dia de compulsão. Eu falo isso para os pacientes. Dormiu mal, aí você está cansado, mas você tem que trabalhar, você tem que conseguir lidar com a sua vida no outro dia da mesma forma. O que seu corpo pensa? Peraí, essa Priscila, ela tem que ficar acordada, eu preciso de energia. De onde vem a energia? Alimentos de valor calórico alto e absorção rápida, carboidrato. Toda hora, o paciente dormiu mal ontem, a noite passada, ele vai comer muito mais no próximo dia, porque o corpo precisa de energia para se manter acordado, né? Então isso acaba que é um recurso que o nosso corpo faz para poder te manter acordado depois de uma noite mal dormida. E como consequência, aumento de peso, de glicemia e de vários fatores, né? Já viu alguém ter compulsão noturna por brócolis? Por frango grelhado? De jeito nenhum. Doutor, você é a favor de suplementar para o sono? Assim, você Super. gosta de melatonina? Super. Você acha que a quantidade de melatonina que é liberada pela Anvisa é legal? Eu suplemento melatonina numa dose bem baixa. Tá? Porque eu gosto muito mais de suplementar associada a outras coisas. GABA, valeriana, magnésio em altas doses. Se todo mundo soubesse o poder do magnésio, a quantidade de gente que seria saudável no planeta, né? Então, assim, magnésio treonato para o sono não tem nada igual, né? Relora, magnólia, valeriana, teanine, 5-HTP, que é o triptofano. Então, a gente tem vários suplementos eficientes que melhoram a qualidade do sono. Legal. O que você faz com um paciente quando ele chega lá e ele tem a apneia do sono? Porque até onde eu sei, é muito difícil você curar a apneia do sono. A apneia do sono, se o paciente é um obeso, tem um volume abdominal muito grande, perder peso, perder gordura, faz parte do tratamento, tá? Agora você tem que investigar, às vezes uma queixa que é uma queixa às vezes de otorrino, né? Ele precisa fazer uma investigação. A gente tem, às vezes, eu já tive um paciente que às vezes tratando uma questão psiquiátrica mesmo, de ansiedade, melhora. Então a gente tem assim
Lucas, não existe uma fórmula, né? Por isso que eu bati na tecla agora mesmo que, assim, acompanhar de perto é a chave do sucesso. Perfeito. Então, a gente vai investigar, né? Perfeito, doutor. Legal. Você tem mais alguma pergunta sobre o sono, Pri? Doutor, e falando de longevidade, uma pessoa que dorme mal, ela vai viver muitos anos? Então, a pessoa que dorme mal, ela provavelmente vai ter problemas acarretados pela falta de sono, né? Então, assim, a gente já tem links aí em pesquisas que dormir mal acarreta mais depressão, né? Dormir mal, por exemplo, pode trazer distúrbios endócrinos, né? Então, assim, dormir tem tudo a ver com longevidade. Tem tudo a ver com longevidade. Percebeu que quando a pessoa fica mais velha, dorme menos? Verdade. Né? Então, a gente precisa tentar colocar isso em pauta. O sono tem que ser pauta. Eu tenho uma dúvida pessoal, mas eu acho que a galera vai se identificar. Você falou da temperatura. Eu li uma vez que o nosso corpo ele desperta quando a temperatura começa a aumentar, a temperatura corporal. Tem uma temperatura certa pra gente dormir? Deixar assim um ar-condicionado? Então, na verdade, o que eu tenho, essa questão do despertar tem tudo a ver com a produção hormonal, né? Tá. A nossa cronobiologia, o nosso relógio biológico, que a gente fala tanto, tem tudo a ver com a questão do sono, né? E da vigília, despertar e dormir. Por isso, uma coisa que eu falo para todos os pacientes vai dormir escuro. Tem que ser escuro. O corpo tem que entender que a ausência de luz é a hora que ele vai produzir outros hormônios, ele vai deixar de produzir algumas outras coisas. E acordou de manhã, abre a janela e olha para o sol. Perfeito. Tá? Então a gente tem que dar para o nosso corpo sinalização de diferença entre o sono e a vigília, a noite e o dia. É importantíssimo mostrar para o nosso corpo o sono vem na hora que você está sem luz e o dia acontece com a luz. Você percebeu que se você acorda e fica enrolando na cama, você dorme de novo? Verdade. Se você acordar e abrir a janela, você vai ver que você vai despertar melhor. E aí, em relação à temperatura, o que é mais ou menos... Tem que ser uma temperatura confortável, né? Mas o que eu vejo, assim, discutido em algumas situações, é em torno de 22 graus, 23 graus. Perfeito. Perfeito. Doutor, e para finalizar, você quer fazer mais alguma pergunta, Lucas? Não, na verdade eu só tinha uma... Eu queria só Pode falar, puxar então. uma coisinha sobre intestino, que eu tenho algumas dúvidas. Tem muita discussão sobre suplementação para intestino, glutamina, se é bom, se não é. A gente estava falando aqui probiótico, adoçante. O que você acha um protocolo legal para melhorar a qualidade do seu intestino, a saúde? Lucas, o intestino pode ser tema de um novo podcast, Nossa. porque tem muita coisa para falar. Tá? Perfeito. O intestino é sim o nosso segundo cérebro. 300 milhões de neurônios cerebrais terminam no intestino. A serotonina que a gente produz, ela precisa de um ambiente intestinal saudável, né? A gente tem aí pessoas que usam antibiótico por muito tempo, pessoas que usam omeprazol, um monte de medicações que atrapalham a flora intestinal. Quando se fala de imunidade, se fala de intestino, porque a imunidade, 90% dela é feita pelos lactobacilos intestinais. Então, eu dou muito valor ao intestino. 100% dos meus pacientes tratam o intestino. Tá? Porque depressão melhora tratando o intestino. Tá? A fadiga melhora tratando o intestino. É tudo aquilo que a gente vê que tem uma intimidade com o nosso sistema emocional, o límbico, ele também impacta no intestino e vice-versa. É claro, é clássico a gente pensar, quando você vai viajar a primeira vez com uma namorada ou com um namorado, você vai dividir o mesmo banheiro, às vezes você não vai nem no banheiro, 5 dias. Porque a tensão de ter que dividir o banheiro não acontece. Agora, quando você tem uma notícia ruim, alguém faleceu ou perdeu o emprego, o que acontece? Tem um vômito de susto, ou uma diarreia de susto. Então, mostra a intimidade entre o nosso sistema de emoções e o nosso sistema gastrointestinal. Agora, já imaginou se você tem depressão e intestino ruim? Tem uma forte ligação aí, Né? Até porque tem estudos que apontam que existe uma ligação também, né? Intestino-cérebro. Total! Esse eixo cérebro-intestino, são esses neurônios que estão ligando. Então, a gente precisa, sim, tratar intestino. Lactobacilos, ver as cepas ideais para cada pessoa, né? Escolher as cepas, probiótico, pré-biótico, fibra, e cuidado com fibra, porque fibra demais também não é muito bom. E aquilo que a gente não falou, que é importante, hidratação. Né?
Água é uma das grandes viradas de chave em qualquer estratégia de mudança de estilo de vida. Você quer ter uma qualidade de vida melhor amanhã, começa a tomar água, você muda completamente. Eu vejo muita gente que fica tomando café o dia inteiro, na verdade ele só precisava se hidratar quando acordou, né? Falta de energia, geralmente é falta de água. Fadiga tem muito a ver com desidratação, tá? Cãibra, desidratação. Entope de banana nem é a melhor fonte de potássio, a nutricionista está aqui comigo, sabe que abacate é melhor e tem menos carboidrato, mas se entope de banana querer melhorar da cãibra, esquece de beber água. Exatamente, não faz o básico, né? E aí toma aquele monte de suplemento, medicação, mas não toma água. Compulsão alimentar. Você sabia que a nossa região do cérebro que controla a fome, o hipotálamo, é a mesma região que controla a sede? Se você está bem hidratado, a chance de você ser compulsivo é muito menor. Agora, quer um exemplo? Tá com sede. Abre a geladeira para pegar água. Vê um pudim, você esquece da água e come o pudim. É a mesma região. Se você se mantém hidratado, você vai deixar de ter esse tipo de influência externa. Muitas vezes a pessoa confunde por ser o mesmo estímulo. Ela acha que está com fome, mas se ela tomasse água... É a mesma coisa. Está com sede, ela vê uma comida que atrai, ela come e esquece de beber água. E é a mesma coisa. Se você se mantiver hidratado, e a sede é um sinal de desidratação. Exatamente. Né? Hidratação, eu falo pro pessoal, é reloginho. Não está acostumado a beber água? O Humberto que está aqui, eu brinco com ele às vezes que assim, eu tomo 4, 5 litros de água por dia, tá? 4, 5 litros. E assim, tem um copo do meu lado, esse copo eu tomo, eles enchem de novo. Eu tomo eles de novo. E isso é criar rotina de água. Meus pacientes recebem um kit boas-vindas. Dessas coisas do kit é uma garrafa de acrílico de 600 ml. Eu falo assim, prazer, Priscila, tudo bem? Você está bebendo água? Bebo 1 litro. Não, você tem que tomar 3 litros. Mas não, é 3 litros. Porque se eu falar para você tomar 3, tomar 2, já melhorou 1,5 litros. Entendeu? Então a gente precisa criar hábito. E hábito é aquilo que a gente falou da resiliência, da persistência. Se for o caso de colocar o relógio para despertar, coloque. É questão de se reeducar, né? Mentalmente. Saber que você precisa ter autonomia sobre os seus hábitos e aquilo vai impactar na sua saúde. Né? Mudar o mindset. É isso mesmo. Perfeito. E, doutor, ainda falando de intestino, você falou aí de bactérias probióticas e uma prova disso é que a gente sabe que a colonização do intestino, ela influencia também no peso, na obesidade, Sim. né? Quais os tipos de bactérias que você tem, elas influenciam até no paladar, na sua escolha alimentar. Firmicutes e bacterióides. Né? Você sabe que existe já um tratamento para obesidade nos Estados Unidos que eles pegam as fezes do homem magro e colocam no intestino do homem gordo para tentar ver se com uma nova colônia de bactérias você consegue mudar a forma que esse corpo absorve, produz energia e gasta energia. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que com estruturas de mudança de dieta, treino, a gente pode também fazer isso, Mudar né? a colonização. Mudar a colonização. A bactéria ruim é alimentada de carboidrato, de açúcar. De açúcar. Perfeito. Eu vi uma vez um estudo, agora que você comentou, que eles fizeram esse mesmo procedimento, uma pessoa que não tinha depressão e fizeram como se fosse uma... Transplante de fezes, que chama. Transplante de fezes para uma pessoa que tinha depressão e a pessoa deixou de ter depressão. Ou seja, você consegue ver a conexão do cérebro com o intestino. Eu acho que assim, o nosso futuro está baseado em valorizar movimento, sono, dieta e intestino. Perfeito. Resumiu perfeitamente. Doutor, e a medicina do estilo de vida, hoje, qual mensagem que essa medicina, esse conceito deixa para as pessoas? Tá. A medicina do estilo de vida, ela é uma medicina que empodera o paciente da própria ação sobre a sua saúde. Quando você tem um paciente que consegue controlar aquilo que ele come, a quantidade de movimento que ele faz, a qualidade do sono dele, que ele consegue controlar como ele está se relacionando com as pessoas, que ele consegue ter um gerenciamento do próprio estresse, tratar o intestino com cuidado. Esse paciente está empoderado dos anos que ele vai ter de vida para frente e da saúde dele hoje e amanhã. Então a medicina do estilo de vida é uma medicina que ela traz para a gente reversão de problemas, evita problemas e, principalmente, ela educa as próximas gerações. Eu acredito que das próximas gerações,
as pessoas já vão trazer uma mensagem, uma ideia de que se cuidar hoje é aquilo que vai te trazer saúde hoje e daqui 50 anos. Né? E não tem tempo perdido. Eu tenho 60 anos, nunca fiz nada disso. Começa hoje para você viver 90. Bem, né? Ou começa aos 15 para estar bem aos... Então, quer dizer, a ideia é justamente introduzir a medicina do estilo de vida, os conceitos, os pilares da medicina do estilo de vida, o quanto antes. Não existe tempo perdido ou não dá tempo mais. Dá tempo sim, sempre dá tempo, porque todo mundo vai viver muito e quer viver bem. Né? Então, eu acredito que a mensagem maior é, independente do momento, comece a introduzir, a pensar na medicina do estilo de vida, nas estratégias para ontem, porque todo mundo quer viver bem, e viver bem pode estar na sua mão. Perfeito. É isso. Doutor, deixa aí pra galera o seu Instagram. Dr. Guilherme Corradi, Dr. Guilherme Corradi. O nome da sua clínica, como que as pessoas conseguem te encontrar. Pelo meu Instagram a gente consegue ter um link ali com a clínica, né? A clínica é Clínica Guilherme Corradi, né? A gente tem um método, né? Hoje eu tenho, além de mim, outros 3 médicos. A equipe toda segue o mesmo método, então é um método que a gente traz o paciente próximo de nós e traz resultado, experiência. Então, assim, convido a todos para começar a se cuidar, né, e pensar em saúde de uma forma mais próxima de nós, né? A gente às vezes tem aquela ideia, isso não é para mim, isso não é para mim. É para todo mundo, né? Todo mundo pode se cuidar e todo mundo merece se cuidar, né? Eu acho que é essa a ideia que a gente tem e foi um prazer estar com vocês, tá? Reinaldo, que está aqui conosco agora, Pri. Então acho que foi muito legal e levar essa mensagem, né? Que a gente tem sempre tempo para reverter problemas e evitar problemas. Perfeito, doutor. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. O doutor trouxe aqui para a gente conscientização da saúde, a medicina do estilo de vida, deixou essa grande mensagem aqui. Seja consciente dos seus hábitos. Clica aí, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, dá essa moral aí pra gente. Podcast Our Body, Papo Saúde. Obrigado.